Bom dia, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Nessa manhã abençoada, eu vim aqui trazer mais uma porção da palavra que se encontra em Gênesis, capítulo 14, versículo 10 e 11, que diz assim: E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como era o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, e apartaram-se assim um do outro. Essa mensagem fala sobre a separação de Abraão e Ló, né? Como ali a sua tenda, seus bens estavam crescendo, a cidade ficou pequena para os dois. E para não haver contenda entre os dois, porque Abraão era tio de Ló, Abraão deu a oportunidade de Ló escolher para onde ele queria ir, né? Então Ló levantou seus olhos e olhou para aquela cidade toda irrigada, né? E achou: ali eu vou prosperar, vou ter muito dinheiro, e escolheu aquela cidade. A conclusão disso, todos nós sabemos, né? Que Deus destruiu aquela cidade, Sodoma e Gomorra. Mas o que me chama a atenção e o tema dessa mensagem é os frutos da sua escolha, porque Ló, ele olhou com os olhos humanos e entendeu que ali seria um bom lugar para ficar, né? E às vezes cometemos esse mesmo erro que Ló cometeu há 1000 anos atrás, olhando para a nossa limitação humana, né? Quando precisamos tomar alguma atitude, escolhemos muitas vezes com um olhar humano, e é aí que a gente cai num grande erro, seja numa oportunidade de trabalho, seja numa parceria, né, para a vida toda, que é o nosso um casamento, é um relacionamento, ou até mesmo para escolher algo que você precisa conviver. Ló, ele fez uma escolha errada. Ao invés dele escolher algo que o aproximasse de Deus, ele escolheu algo que certamente estava distanciando de Deus. Então, irmão, o que eu quero dizer com essa mensagem? Se você, irmão, ou você, irmã, está solteiro, né, pedindo a Deus uma parceira ou um parceiro para se casar, para construir uma família, peça que Deus te dê um olhar espiritual, não um olhar carnal. Porque se você olhar para a carne, você vai olhar para a aparência. E a aparência, ela engana, como enganou Ló nessa passagem aqui. Porque muitas pessoas vão escolher o seu parceiro ou sua parceira pela aparência, mas depois de se casar, depois vai ver que aquela pessoa é uma pessoa que tem um comportamento totalmente contrário do que você vive. Você vive de acordo com conforme as escrituras te ensinam, e aquela pessoa começa a te afastar de Deus, começa de repente a ter um comportamento inadequado, até mesmo um engano, uma traição ou uma desilusão. E assim também, não só no relacionamento, também numa escolha de trabalho, você tem duas oportunidades para escolher qual você quer. Aí você olha aquela mais vantajosa, que ganha mais, né? Que de repente trabalha menos. Só que a partir do momento que você aceita essa oportunidade, você começa a se distanciar de Deus, e a queda, ela é inevitável. Ela vai acontecer, porque se você começa a afastar de Deus, as oportunidades, né, ilícitas vão vir, você vai pegar, você vai começar a prosperar, mas lá na frente você vai cair, até mesmo vir uma prisão, né, quando provavelmente descobrir alguma coisa ilícita, criminosa. Então, às vezes, você pedir a Deus um olhar espiritual, você vai escolher ali a oportunidade que te gera menos recurso, né? Que você trabalha até mais, mas que através dessa oportunidade você vai subir degraus, você vai subir de cargos, você vai subir num conceito espiritual. Porque Deus, antes de Ele te dar uma grande bênção, Ele te forja.
né? Como o ferro no fogo. Ele vai sendo lapidado, vai sendo moldado. Então Deus ele não dá nada de bombejada para alguém, porque simplesmente a pessoa não vai dar valor. Tudo aquilo que vem muito fácil, a pessoa não dá valor, não é verdade? Se você ganha tudo de mão beijada, certamente você não vai dar valor. Agora, se você acorda às 5 horas da manhã, pega trânsito, pega condução lotada, certamente o que você conquistar com aquele suor, você vai dar valor. Seja um relógiozinho, um tênis, um celular, o que for, você vai dar valor, né? Então Deus, ele faz justamente isso para darmos valor à nossa conquista. Então, essa mensagem vem abrir os nossos olhos espirituais para tomar cuidado com as nossas escolhas, porque as coisas que acontecem no futuro são fruto da nossa escolha. O que você planta é o que você vai colher. Então, muito cuidado, gente, com que quando estiver prestes a tomar uma decisão, antes de tudo, ore a Deus, peça a Deus um direcionamento, um discernimento espiritual, para que não venha cair nas tentações do olhar humano, como aconteceu com Ló, né? Por misericórdia, Deus o poupou daquela destruição em Sodoma e Gomorra. Mas às vezes as pessoas não têm essa oportunidade. Quando ela cai nessa coisa que essa chamativa bonita, né, aos olhos humanos prazerosa, é simplesmente um caminho que vai te levar à ruína, ao cair, né? Então Deus não quer isso. Deus quer que você olhe com o seu olhar espiritual, para que você possa fazer as melhores escolhas e para que com isso você honre o nome de Deus, que Deus venha te honrar também com isso, que Deus ele tem tudo de melhor preparado para nós, mas basta a gente saber escolher, e para saber escolher precisamos estar ligados com Deus em oração o tempo todo, para que não venhamos tropeçar e cair, tá bom? Então, irmão, se você está prestes a tomar uma decisão, ore a Deus, peça a Deus uma resposta, porque assim como foi lá na passagem de Gideão não acreditava que Deus estava levantando ele para ganhar uma batalha, mas Gideão fez prova com ele, pediu um sinal, se realmente era isso, e Deus deu o sinal para ele. Então faça isso também. Se você está em dúvida, não sabe, ora a Deus e pede um sinal. Certamente Ele vai te responder, que Deus está atento a todas as orações. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.